paz do Senhor Jesus, prezado professor, prezada professora, caro pastor, caro superintendente da escola dominical. É uma felicidade recebê-lo e uma alegria recebê-la com este conteúdo exclusivo de sua revista Lições Bíblicas Adultos. Neste trimestre, estudaremos o seguinte tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nesse estudo, apresentaremos os perigos que de maneira sutil atentam contra a vida da Igreja de Deus. É preciso que o corpo de Cristo esteja alerta nestes últimos dias. Vivemos um tempo em que os valores da Igreja têm sido atacados em duas vertentes, a interna e a externa. Os ataques internos se caracterizam pela relativização da Bíblia, o enfraquecimento da identidade pentecostal, a normalização do divórcio. São agentes de dentro da igreja que levantam essa bandeira. Já os ataques externos são reconhecidos por meio das ideologias contrárias à família, os movimentos modernos de espiritualidade holísticas, dentre outros que partem de fora da igreja. Trata-se, portanto, de sutilezas que procuram enfraquecer o corpo de Cristo. Para desenvolver esse assunto, passamos a apresentar as 13 lições deste trimestre. Lição 1. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A Igreja está sob ataque, a natureza do ataque, as esferas do ataque e como a Igreja pode se proteger são pontos tratados nesta lição. Como você pode perceber, essa é uma lição de introdução, um panorama geral dos dois tipos de ataques contra a Igreja. Lição 2, a sutileza da banalização da graça. O conceito de graça, a graça no contexto bíblico, a graça no contexto da reforma e a graça no contexto contemporâneo são assuntos desenvolvidos aqui. A lição desenvolve um panorama bíblico e histórico da graça e mostra o perigo de banalizá-la. Lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. A revolução sexual, as principais distorções da sexualidade sadia e o padrão bíblico da sexualidade sadia são pontos abordados. Você verá que a lição aponta as principais distorções da sexualidade sadia e enfatiza o padrão bíblico para desfrutá-la. Lição 4, a sutileza da normalização do divórcio. O divórcio no contexto bíblico, a natureza sutil de sua normalização, o divórcio e a prática pastoral são questões que precisam de uma profunda reflexão bíblica. Dá para perceber que essa lição analisa o divórcio à luz da Bíblia e apresenta uma defesa ao modelo bíblico do casamento indissolúvel. Lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. O materialismo e o ateísmo, suas raízes, seus pressupostos e uma resposta bíblica trazem luz para a questão séria: a perda da verdadeira espiritualidade. Esta lição mostra as raízes do materialismo e ateísmo e apresenta uma resposta bíblica aos dois pensamentos. Lição 6. A sutileza das ideologias contrárias à família. A família como projeto de Deus, os fundamentos da família cristã, a sutileza da nova configuração familiar, princípios bíblicos para uma família sólida são pontos que esta lição desenvolverá. Aqui há uma preocupação com as questões das novas configurações familiares e a conservação dos princípios bíblicos diante delas. Lição 7. A sutileza da relativização da Bíblia. A Bíblia e o espírito desta era. A Bíblia e o politicamente correto. A Bíblia e o outro evangelho, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus, mostram a relevância do tema da Bíblia. Nesta lição veremos o perigo da relativização da Bíblia nos tempos atuais e como devemos prezá-la como a sempre atual palavra de Deus. Lição 8.
A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. O Pentecoste bíblico, o distintivo pentecostal de nossa igreja e a perseverança da chama pentecostal são pontos de alertas para nós. Como você pode perceber, a presente lição é uma defesa da identidade pentecostal de nossa igreja. Lição 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. O movimento dos desigrejados, a natureza da igreja neotestamentária, a importância e a necessidade da igreja são pontos da maior importância. É uma lição que trata da visão e prática do movimento dos desigrejados, ao mesmo tempo em que faz uma defesa da igreja bíblica. Lição 10. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. O evangelho da barganha, o ataque à doutrina bíblica do dízimo e da oferta, a doutrina bíblica da mordomia cristã são temas que apresentam a sutileza de um ataque à vida da igreja. Nesta lição, vemos uma defesa bíblica e equilibrada da mordomia cristã nos dias atuais. Lição 11. A sutileza das mídias sociais. Os cristãos na era digital, os desafios de ser igreja na era digital e a igreja e os pecados virtuais são questões da ordem do dia. Aqui você verá que os princípios bíblicos transbordam para o espaço virtual. É preciso viver a fé cristã em qualquer espaço. Lição 12. A sutileza da espiritualidade holística. O fenômeno religioso, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, o fundamento da espiritualidade holística e seu contraste com a Bíblia apresentam uma tendência que retornou nos últimos tempos. Nesta lição você perceberá que a religiosidade oriental tem influenciado muitas pessoas e veremos que a Bíblia se contrapõe aos seus fundamentos. Lição 13. Resistindo às sutilezas de Satanás. O comprometimento do crente com uma vida centrada em Cristo, o comprometimento com as Escrituras, o comprometimento com uma vida cheia do Espírito, o comprometimento com a igreja local são os pontos que concluem o trimestre. A presente lição conclama os cristãos ao comprometimento com a fé em todas as suas expressões. Agora que você já conheceu o sumário, nesta oportunidade queremos chamar a sua atenção para a lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Para aprofundar essa lição, sugerimos que você faça a leitura do capítulo 5 do livro de apoio ao terceiro trimestre, escrito pelo pastor José Gonçalves. Nesta obra, o comentarista do trimestre aprofunda a respeito da dimensão prática do materialismo em nossos dias. Pedimos que você leia esse capítulo da obra, porque entendemos que ali está a explicação da origem de todo o ataque externo materialista que a igreja enfrenta atualmente. O nosso voto é que este trimestre seja uma oportunidade de esclarecimento e crescimento espiritual para você e sua classe. Que a sua classe esteja preparada e capacitada a resistir aos ataques sutis de Satanás contra a Igreja de Cristo. Desejamos a você um trimestre de bênçãos, a paz do Senhor Jesus.